O que aconteceu na ponte? Luto, vingança e a ética do Aranha. Um grito silenciado, um amor perdido para sempre. A linha entre herói e vingador se esgarça no abismo da dor. Ele tinha o poder de salvar, mas falhou. O que acontece quando a maior responsabilidade se torna o maior fracasso? Prepare-se para uma jornada que questionará seus valores e te mostrará a fragilidade da esperança. Mergulhe nessa história inesquecível e descubra as lições que ecoam até hoje. Assista até o final e seja transformado. Das páginas clássicas de The Amazing Spider-Man, testemunhamos a ascensão de um herói improvável, marcado pela tragédia e impulsionado por um senso inabalável de responsabilidade. Mas, por trás das teias e dos feitos espetaculares, reside uma jornada humana repleta de dilemas morais complexos. Hoje, vamos desbravar um dos momentos mais sombrios e cruciais na vida de Peter Parker, a fatídica queda de Gwen Stacy. Aquele fatídico encontro no topo da ponte George Washington não foi apenas a perda de um amor, mas um ponto de inflexão que moldou a essência do Homem-Aranha para sempre. De onde surgiu essa narrativa tão poderosa? Quais os pilares éticos e morais que foram abalados naquele instante? E como essa tragédia ressoa com os valores que buscamos em cada página de uma história em quadrinhos? A missão do nosso canal é clara: revelar a profundidade ética, moral, intelectual e espiritual que reside nas narrativas dos quadrinhos. E hoje, através da lente da tradição judaico-cristã, vamos dissecar a dor, as escolhas e as consequências que envolveram a queda de Gwen Stacy, buscando lições atemporais para nossas próprias vidas. Prepare-se para questionar, refletir e, talvez, enxergar o Homem-Aranha sob uma nova perspectiva. O abismo nos espera, e as respostas que buscamos podem ser mais impactantes do que imaginamos. Se essa teia de mistério e reflexão te fisgou, deixe sua teia de apoio. Um like e sua inscrição no canal são como um senso de aranha para nós, mostrando que estamos no caminho certo em desvendar os segredos éticos dos nossos heróis favoritos. O vento uivava cortante, açoitando o topo da ponte George Washington como um espectro furioso. Abaixo, a correnteza escura do rio engolia a luz hesitante da cidade. No parapeito, a figura esguia do Homem-Aranha se curvava, seus músculos retesados como cordas de aço sob o uniforme azul e vermelho. Seus dedos crispados agarravam a teia que se estendia em um arco tenso, ligando-o à figura que despencava em direção ao abismo. Gwen? Seus gritos, antes lancinantes, agora eram um eco distante, abafado pela distância e pelo vento cruel. Peter lançara a teia no instante derradeiro, a fração de segundo entre o sorriso aterrorizado de Gwen e o empurrão insano do Duende Verde, pairando em seu planador demoníaco, a gargalhada maníaca rasgando o ar gélido. A teia agarrou a cintura de Gwen, o impacto sacudindo o corpo de Peter com uma violência brutal. Ele puxou cada fibra de seu ser gritando por força, seus olhos fixos no rosto pálido e contorcido da amada. Por um instante agônico, houve esperança. Gwen parou de cair, suspensa no vazio pela fina linha de sua teia. Peter sentiu o alívio percorrer seu corpo, uma onda tênue em meio ao oceano de terror. Mas então, seus olhos encontraram os dela, arregalados em um horror mudo, e ele viu. Viu o estalo seco e quase inaudível, a maneira antinatural como seu pescoço se curvou. O grito que morreu em sua garganta ecoou na alma de Peter como um trovão silencioso. Ele puxou, desesperado, trazendo o corpo inerte de Gwen para cima. Seus braços tremiam incontrolavelmente enquanto a depositava delicadamente sobre o concreto frio da ponte. Seus dedos percorreram o rosto angelical, agora fixo em uma máscara de pavor. Não havia calor, não havia vida. A beleza radiante que iluminava seus dias agora era uma estátua gélida sob a luz fria da noite. O duende pairava acima,
A silhueta grotesca contra o céu noturno, sua risada estridente, um punhal cravado no coração de Peter. Uma raiva selvagem, primordial, incandesceu no peito do herói. As palavras de tio Ben, antes um sussurro constante, agora gritavam em sua mente. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. A ironia o atingiu como um soco. Ele tinha poder, mas falhara. Falhara com a pessoa mais importante de sua vida. O luto se transformou em fúria incandescente. Peter se lançou em direção ao planador, teias cortando o ar como chicotes de vingança. O confronto que se seguiu não foi uma dança coreografada de herói e vilão, mas uma batalha brutal e desesperada. Socos carregados de dor e culpa estraçalhavam a armadura do duende, cada golpe um grito silencioso de perda. O planador sibilava e cambaleava sob o ataque implacável. As bombas abóbora explodiam em um clarão esmeralda, mas Peter desviava com uma agilidade frenética, movido por uma força que transcendia seus próprios limites físicos. Norman Osborn ria, a insanidade dançando em seus olhos arregalados, mas havia um fio de medo por trás da loucura. Ele via nos olhos do Homem-Aranha não a determinação de um herói, mas a fúria cega de um homem quebrado. A luta os levou aos céus acima da cidade, um balé mortal de teias e metal retorcido. Peter não buscava deter um homem vestindo um macacão verde escamoso e uma máscara de duende com nariz e orelhas pontudas, com olhos amarelos maníacos e um sorriso ameaçador com dentes afiados, complementada por um gorro. Ele buscava punição, retribuição pela vida que lhe fora arrancada. A linha tênue entre herói e vingador se esgarçava a cada golpe, a cada teia lançada com violência implacável. Finalmente exausto e derrotado, o duende caiu, sua prancha verde tecnológica voadora em pedaços. Peter pairou sobre ele, o corpo tremendo, a máscara rasgada, revelando um rosto banhado em lágrimas e ódio. A justiça clama por vingança, um sussurro sombrio ecoava em sua mente. Mas ao olhar para baixo, para a cidade que jurara proteger, para a memória fria de Gwen, ele hesitou. A vingança traria Gwen de volta? Ela o traria de volta à luz? A resposta o atingiu como um raio. Gwen amava o Peter que lutava pelo bem, não o Peter consumido pela escuridão. Com um último olhar carregado de dor e resolução, Peter se afastou, deixando o duende para as autoridades. A vitória tinha um gosto amargo de cinzas. A inocência havia sido esmagada sob o peso da ponte, e em seu lugar brotava uma maturidade forjada no fogo da tragédia. Peter Parker nunca mais seria o mesmo. O adolescente impulsivo dera lugar a um homem marcado, para sempre assombrado por um grito silenciado e pela cicatriz indelével na teia de sua vida. A responsabilidade não era mais uma lição. Era uma ferida aberta, pulsando a cada noite que ele balançava solitário entre os arranha-céus. Um espectro vermelho e azul, carregando o fardo de um amor perdido e a promessa silenciosa de que jamais deixaria outra Gwen cair. A dor lancinante da perda de Gwen pairava sobre Peter como uma sombra constante, obscurecendo sua visão do futuro. No entanto, em meio à névoa da tristeza, a presença constante de Mary Jane Watson irradiava um calor suave, como os primeiros raios de sol após uma longa noite. Seus olhos esmeralda, emoldurados por cílios longos e escuros, pareciam conter um oceano de compreensão, refletindo a turbulência em sua alma sem julgamento. Seus cabelos ruivos, às vezes soltos em ondas selvagens, outras vezes presos de forma displicente, emolduravam um rosto de traços delicados, com maçãs do rosto altas que capturavam a luz de maneira fascinante. A forma como Peter Parker e Mary Jane Watson se conheceram originalmente varia um pouco dependendo da continuidade dos quadrinhos. No entanto, a versão mais clássica e amplamente aceita é que foram as tias de ambos, May Parker e Anna Watson, que tentaram insistentemente apresentá-los um ao outro. Inicialmente, Peter, um adolescente tímido e socialmente desajeitado, resistia à ideia de conhecer a sobrinha da Sra. Watson.
Ele temia que ela não fosse atraente e preferia evitar encontros arranjados. Da mesma forma, em algumas versões, Mary Jane também não demonstrava grande interesse em conhecer o nerd Peter Parker. Apesar das tentativas das tias, Peter e Mary Jane acabavam sempre evitando esses encontros, seja por um compromisso de Peter como Homem-Aranha, seja por alguma desculpa de Mary Jane. Finalmente, em The Amazing Spider-Man número 42, novembro de 1966, Peter e Mary Jane se encontram de fato. A icônica introdução de Mary Jane com a famosa frase "Face it, Tiger, you just hit the jackpot". Encare, tigre, você acaba de ganhar na loteria, marcou o início de sua relação. Mary Jane Watson, criada por Stan Lee e John Romita Sr., fez sua primeira menção em The Amazing Spider-Man número 25, junho de 1965, mas seu rosto só foi revelado em The Amazing Spider-Man número 42. Inicialmente concebida como uma garota festeira e despreocupada, sua personagem evoluiu para uma mulher forte, independente e um dos grandes amores da vida de Peter. Nessa primeira interação, Mary Jane se mostrou uma jovem extrovertida, confiante e incrivelmente atraente, surpreendendo Peter, que tinha uma imagem preconceituosa dela. Inicialmente, a relação deles era mais de amizade e flerte, com Mary Jane sendo uma figura mais despreocupada e Peter ainda muito ligado à memória de Gwen Stacy. Numa noite chuvosa, Peter se encontrava em seu pequeno apartamento, o som das gotas batendo na janela ecoando o caos em seu interior. Mary Jane apareceu à sua porta sem aviso, envolta em um casaco encharcado, mas com um sorriso que desafiava a melancolia do tempo. Seus lábios carnudos e rosados se curvaram em um gesto suave, e ao entrar, exalou um aroma sutil de chuva e de um perfume floral leve, que invadiu os sentidos de Peter de forma inesperada. Ela se moveu pelo apartamento com uma graça natural, seus quadris levemente acentuados pelo tecido úmido do jeans, enquanto preparava uma xícara de chá quente. Peter observava seus movimentos, a maneira como seus dedos longos e finos envolviam a caneca, a curva elegante de seu pescoço quando ela se inclinou para sentir o vapor. Havia uma quietude reconfortante em sua presença, um contraponto à agitação constante em sua mente. Sentaram-se lado a lado no sofá, o silêncio preenchido apenas pelo crepitar suave da lareira improvisada e pelo som da chuva lá fora. Mary Jane se virou para ele, seus olhos fixos nos seus com uma intensidade suave. Ela estendeu a mão e seus dedos roçaram de leve nos dele. O toque, casual, enviou uma corrente elétrica sutil pelo braço de Peter, despertando sensações adormecidas. "Você parece exausto, Pete", ela disse, com a voz rouca e um sussurro que demonstrava preocupação genuína. Ele desviou o olhar para a chama dançante, incapaz de sustentar a profundidade de seu olhar. Ele então respondeu: "As coisas têm sido complicadas." Ela não insistiu, apenas apertou sua mão levemente antes de soltá-la. Em vez disso, inclinou a cabeça, e alguns fios ruivos escaparam de sua amarração, caindo suavemente sobre seu ombro. Peter sentiu um impulso quase incontrolável de alcançar e afastar aqueles fios, de sentir a maciez de seu cabelo entre os dedos. Em outra ocasião, após uma noite exaustiva patrulhando a cidade, Peter encontrou Mary Jane esperando por ele em seu telhado favorito, de onde se podia avistar as luzes cintilantes da cidade. Ela estava sentada na beirada, suas pernas longas e esguias balançando no vazio, vestindo um vestido de verão leve que dançava com a brisa noturna, revelando a silhueta delicada de suas coxas a cada movimento. Ao se aproximar, Peter notou o brilho suave da lua em sua pele, o contorno gracioso de seus ombros e a curva suave de sua clavícula. Havia uma aura de beleza etérea ao seu redor, uma combinação de força e vulnerabilidade que o atraía irresistivelmente. Ela se virou ao ouvi-lo se aproximar, e um sorriso iluminou seu rosto, fazendo seus olhos brilharem ainda mais.
sabia que você viria, ela disse, sua voz carregada de uma doçura que aquecia o coração de Peter. Ele se sentou ao lado dela, o silêncio confortável que se instalou entre eles carregado de uma tensão palpável. Peter sentia o calor irradiando de seu corpo, o perfume sutil de sua pele misturado ao ar fresco da noite. Ele queria se aproximar, sentir o toque suave de sua mão na sua, mas hesitava, preso entre o medo de profanar a memória de Gwen e o desejo crescente que Mary Jane despertava em seu interior. Em um momento de vulnerabilidade, Peter compartilhou com ela um pesadelo recorrente sobre a queda de Gwen. As palavras saíram como um rio represado, carregadas de culpa e dor. Mary Jane o ouviu em silêncio, seus olhos fixos nos dele com uma empatia profunda. Quando ele terminou, as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou e o abraçou. O calor de seu corpo contra o seu, o toque suave de seus braços em volta de suas costas, a fragrância delicada de seus cabelos perto de seu rosto, tudo isso o envolveu em um conforto inesperado. Peter se permitiu afundar naquele abraço, encontrando um refúgio seguro em sua presença. Naquele instante, enquanto sentia o batimento suave de seu coração contra o seu, Peter percebeu que Mary Jane não era apenas um ombro amigo. Havia uma conexão mais profunda florescendo entre eles, um reconhecimento mútuo de suas dores e uma atração silenciosa que começava a despertar um novo tipo de esperança em seu coração. O luto por Gwen ainda era uma cicatriz profunda, mas a presença de Mary Jane era como um bálsamo suave, uma promessa silenciosa de que talvez, mesmo após a mais profunda escuridão, a luz do amor pudesse encontrar um caminho para brilhar novamente. As conversas noturnas se tornaram mais longas, os olhares mais demorados, os toques mais frequentes e carregados de um significado tácito. Peter se pegava admirando a maneira como a luz da lua realçava a curva de seus lábios enquanto ela ria de uma de suas piadas hesitantes, ou a forma como seus olhos brilhavam com inteligência e vivacidade enquanto discutiam seus filmes favoritos. Lentamente, dolorosamente, o fantasma de Gwen começou a ceder espaço para a presença vibrante de Mary Jane e, em meio às ruínas da tragédia, um novo amor começava a desabrochar, delicado e promissor como uma flor que encontra força para crescer entre as pedras. O universo ao redor do Homem-Aranha também se expandia, como se o próprio tecido da realidade se adaptasse à sua nova complexidade emocional. Novos rostos surgiram em seu caminho, cada um trazendo consigo seus próprios dramas e desafios. Felicia Hardy, a enigmática Gata Negra, com sua agilidade felina e moralidade ambígua, dançava na periferia de sua vida, oferecendo o fascínio de uma aventura perigosa, um contraste tentador com a estabilidade que Mary Jane representava. Seus encontros eram carregados de tensão sexual e perseguições noturnas pelos telhados da cidade, cada interação testando os limites da moralidade de Peter e expondo sua vulnerabilidade à tentação. Sim, em várias ocasiões na história dos quadrinhos, Peter Parker se viu dividido entre seus sentimentos por Mary Jane Watson e Felicia Hardy. A dinâmica desses relacionamentos era complexa e, por vezes, sobreposta. Sua beleza era de um tipo selvagem e elegante, uma pantera espreitando na noite da cidade. Seus cabelos brancos como a neve contrastavam de forma marcante com o couro preto justo que delineava cada curva de seu corpo esguio e atlético. Seus olhos verdes penetrantes pareciam carregar segredos e promessas de emoções proibidas, capturando a atenção de Peter com uma intensidade magnética. Felicia Hardy, a Gata Negra, foi criada por Marv Wolfman e Keith Pollard, fazendo sua primeira aparição em The Amazing Spider-Man, número 194, julho de 1979. Sua história está intrinsecamente ligada ao seu passado como ladra de joias e ao seu fascínio pelo Homem-Aranha, representando um interesse romântico que desafiava a moralidade de Peter. O primeiro encontro deles não foi em um café aconchegante ou sob a luz suave de um luar romântico, mas sim no auge de uma perseguição noturna pelos telhados de Manhattan. Peter, como Homem-Aranha,
perseguia uma ladra ágil que se movia com uma graça felina, deixando para trás um rastro de joias cintilantes. Ao alcançá-la, sob a luz fria dos postes de rua, ele se deparou com a beleza estonteante da mulher por trás da máscara. Seu uniforme colante realçava a sinuosidade de sua cintura fina e a curva elegante de seus quadris. O decote ousado revelava a pele alva de seu colo, onde a sombra suave de seus seios insinuava um erotismo sutil. Seus lábios finos e bem definidos se curvaram em um sorriso travesso, revelando dentes brancos e afiados como os de uma predadora. "Ora, ora, aranha!" ela sibilou, sua voz um sussurro rouco que ecoava pelo silêncio da noite. "Veio brincar?" A cada movimento, a luz refletia no couro de seu traje, destacando a firmeza de suas coxas e a agilidade de seus braços. Peter sentia um misto de admiração e excitação percorrer suas veias. Havia algo inegavelmente atraente no perigo que ela exalava, na forma como desafiava a lei com uma confiança arrogante. Os encontros seguintes se tornaram um jogo perigoso de gato e rato. Peter a perseguia, mas invariavelmente ela escapava, deixando para trás apenas um perfume floral intenso e a promessa de um novo encontro. Nessas ocasiões, a tensão sexual entre eles era palpável, carregada de olhares furtivos e roces intencionais. Em uma noite particularmente fria, Peter a encurralou em um beco escuro. A luz fraca de um poste projetava sombras longas e sinuosas em seus corpos próximos. Felícia se aproximou lentamente, seus dedos enluvados roçando de leve o peito de Peter, onde o símbolo da aranha pulsava sob o tecido de seu uniforme. "Você realmente gosta dessa perseguição, não é, aranha?" Ela sussurrou, seus lábios quase tocando a máscara de Peter. Ele podia sentir o calor de sua respiração em seu rosto, o aroma embriagante de sua pele invadindo seus sentidos. Peter sentiu um nó na garganta, dividido entre seu dever de prendê-la e a atração inegável que ela exercia sobre ele. Seus olhos percorreram o contorno de seu rosto, a linha delicada de sua mandíbula, a curva sedutora de seus lábios. Havia uma promessa silenciosa em seu olhar, um convite a um mundo de excitação e transgressão. Em outra ocasião, após um confronto tenso com um inimigo em comum, eles se refugiaram em um terraço isolado. A adrenalina da batalha ainda pulsava em suas veias enquanto Felícia retirava sua máscara, revelando a beleza fria e intensa de seu rosto sob a luz das estrelas. Seus cabelos brancos caíam em cascata sobre seus ombros, emoldurando um rosto de feições marcantes e uma expressão enigmática. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade selvagem enquanto ela observava Peter, um sorriso sutil brincando em seus lábios. Ela se aproximou lentamente, seus movimentos graciosos e felinos. Seus dedos roçaram a lateral do rosto de Peter, um toque leve que, no entanto, carregava uma carga elétrica poderosa. Peter sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um despertar de um desejo que ele tentava reprimir. "Você é fascinante, aranha", ela murmurou, sua voz carregada de uma sensualidade perigosa. "Tão preso às suas regras, mas com um fogo selvagem queimando por dentro." Ela se inclinou mais perto e Peter sentiu o calor de seu corpo emanando através do fino tecido de seus uniformes. Ele podia sentir o perfume doce e ligeiramente amargo de sua pele, um aroma que o embriagava e o fazia questionar seus próprios limites. Havia uma dança constante entre eles, um flerte perigoso que oscilava entre a rivalidade e a atração. Felícia representava uma fuga da responsabilidade e do peso do mundo que Peter carregava. Com ela, havia apenas a emoção do momento, a adrenalina da aventura e a promessa de prazeres proibidos. Embora a relação com Felícia fosse marcada pela incerteza e pela falta de um compromisso profundo, a atração física era inegável e intensa. Seus encontros eram carregados de uma tensão erótica palpável, um jogo de sedução e perseguição que despertava em Peter um lado mais selvagem e impulsivo de sua personalidade.
A beleza fria e sedutora da Gata Negra era um contraste tentador com a doçura e a estabilidade que ele encontrava em Mary Jane, representando um fascínio perigoso que o atraía para a beira do abismo. Paralelamente, figuras como o implacável justiceiro, com sua sede inabalável por vingança, e o estoico demolidor, cego para o mundo, mas com uma visão aguçada da justiça, cruzavam seu caminho, forçando-o a confrontar diferentes perspectivas sobre o bem e o mal. Até mesmo os poderosos Vingadores, com seus conflitos cósmicos e ameaças de proporções globais, ocasionalmente o chamavam para a batalha, inserindo o Homem-Aranha em um palco muito maior. Essa teia intrincada de aliados e rivais não diluía sua identidade. Ao contrário, realçava sua singularidade, a bússola moral inabalável de Peter em meio a um mar de superpoderes e éticas variadas. Ao revisitarmos este período crucial na vida de Peter Parker, somos confrontados com a fragilidade da existência e a profundidade da dor humana. A perda de Gwen Stacy não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um catalisador que o forçou a confrontar seus limites e a redefinir sua compreensão de responsabilidade. Vimos um herói abalado em suas fundações, questionando seu papel e sucumbindo à fúria. A luz tênue que Mary Jane irradiava surge não como uma substituição, mas como um bálsamo, uma demonstração de que o amor e o apoio podem florescer mesmo no solo mais árido da dor. Sua presença constante e sua empatia oferecem a Peter um porto seguro, lembrando-o da beleza e da conexão humana em meio ao caos. Por outro lado, a figura sedutora da Gata Negra representa um desvio tentador, um flerte com a irresponsabilidade e a gratificação imediata. Sua beleza selvagem e sua moralidade ambígua expõem a vulnerabilidade de Peter à tentação, um lembrete de que mesmo os heróis mais virtuosos podem ser atraídos por caminhos sombrios. Os encontros com figuras como o Justiceiro e o Demolidor ampliam o espectro ético, mostrando que a busca pela justiça pode assumir formas diversas e, por vezes, conflitantes. A participação nos Vingadores o insere em um contexto maior, mas é em suas lutas pessoais que sua bússola moral é verdadeiramente testada. À luz da ética judaico-cristã, podemos observar a importância do luto como um processo necessário para a cura, mas também o perigo da vingança desmedida. A compaixão e o apoio mútuo, exemplificados pela presença de Mary Jane, refletem valores de amor ao próximo e cuidado. A tentação representada pela Gata Negra nos alerta para a fragilidade da carne e a importância de manter-se fiel a esses princípios. Assim como Peter encontrou força para seguir em frente após a perda, aprendemos que a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de integrar a dor em nossa história e encontrar um novo propósito. Diante da adversidade, busque o apoio de pessoas que irradiem luz em sua vida e esteja atento às tentações que podem desviá-lo de seus valores mais profundos. Desenvolva a capacidade de encontrar beleza e conexão mesmo nos momentos mais sombrios e lembre-se que a verdadeira força reside em se reerguer, não em evitar a queda. Hey, Aracnofã! Chegamos ao fim desta teia de conhecimento, mas a aventura está apenas começando. Se você sentiu o poder dessa análise, se a teia da curiosidade o fisgou, então não deixe essa oportunidade escapar. Inscreva-se agora mesmo no HQ Comics. Seja parte da nossa comunidade de apaixonados pela cultura pop e mergulhe em análises profundas que vão expandir sua mente e emocionar seu coração. Seu like é o nosso combustível, o impulso de teia que nos leva a explorar ainda mais universos fantásticos. Queremos saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas reflexões sobre a jornada do Homem-Aranha, seus momentos favoritos e o que mais o impactou. Sua voz é importante para nós. E para não perder nenhum lançamento, ative o sino de notificações. Assim, você será o primeiro a desvendar os segredos e as lições contidas em cada história que trazemos para você. Não pare por aqui.
Explore nossa teia de vídeos e descubra outras análises fascinantes sobre seus personagens e universos favoritos. Clique nos vídeos sugeridos na tela e continue sua jornada de conhecimento e emoção. Juntos, vamos mostrar ao mundo o valor inestimável que reside nas páginas e telas da cultura pop. Faça parte dessa aventura!